Holanda de 74 deixou um legado ou era uma farsa? Eu sou o professor Marcelo Guimarães e você está no Toque do Mestre. É muito comum, principalmente no futebol, né? Assuntos passados virarem lendas, virarem mitos. E a seleção de 74 da Holanda talvez seja um dos assuntos principais, mais gostados aí e comentados. A minha ideia nesse vídeo, vocês já viram um monte de vídeos sobre a Holanda de 74. Eu vou falar um pouquinho dela, mas a minha ideia também é desmistificar muita coisa, né? Ela trouxe sim muita coisa positiva para o futebol, isso é verdade, mas também tem outras coisas que não são aplicáveis. O próprio Cruyff, que era um jogador expoente, que era o grande craque, né? Que jogou pelo Ajax, deu o tricampeonato da Champions League para o Ajax no início da década de 70, depois foi para o Barcelona e depois virou um técnico que implantou suas ideias no Barcelona. O próprio Cruyff diz que aquela seleção de 74 ela tinha muita força física e muitos tentavam imitar o que não tinha muito que imitar. Era um jogo mais adaptado, mas com alguns conceitos. E esses conceitos aí foram ao longo do tempo sendo enriquecidos, principalmente por ele. Então, vocês podem ver aí a classe do Cruyff, que era o maior jogador, ele está no top 5 da FIFA como os maiores jogadores da história do futebol. Então, ele é um cara que agregou muito ao futebol mundial. E vocês viram que o Cruyff jogava um fino da bola, né? Só que junto com ele tinha o treinador lendário Rinus Michel, que trabalhou muito tempo com a seleção holandesa. E nessa Copa de 74, o Michel, né? Ele juntou base da equipe do Feyenoord com do Ajax. Então ele fez um 4-3-3 com uma linha sólida de defensores atrás, né? E o Cruyff podendo ter liberdade para rodar. Então, quando fala carrossel, eles tinham uma forma de defender com 4 defensores e liberdade para os outros 6 na hora de atacar, e geralmente com amplitude. Aí já começam alguns conceitos de jogo, né? Como eu vou mostrar para vocês em alguns vídeos. Alguns dos principais conceitos de jogo que a gente pode estar listando são as trocas de posições, o pressing, a diminuição do distanciamento das linhas na hora de defender, ou seja, uma compactação defensiva, seja até em bloco alto, bloco médio ou bloco baixo, muito grande. A gente também tem o atacar os espaços, e o mais legal de tudo, gente, é que isso foi muito importante para aquela época, mas muitos conceitos daquela época agora não seriam mais tão interessantes como a gente tem hoje em dia que fazer a troca de posição, mas a troca de posição era mais efetiva com a marcação individual da década de 70. Hoje em dia, essa troca de posição é importante, só que precisa saber que hoje em dia os espaços de marcação são zonais, né? Então é mais difícil você entrar no espaço de marcação só com trocas de posição. Então agora vocês podem ver algumas ideias de jogo. Vou listar para vocês, tá bom? Esse primeiro vídeo, né, de uma das ideias de jogo da Holanda de 74, você pode ver as trocas de posição. É bem bacana. Aí uma saída construída, né? Você já pode ver. A ultrapassagem do jogador já. É muito bacana que até o Cruyff vai cobrar esse lateral, né? Mostra que era um cara muito participativo. Ele veio para a cobrança lateral e a gente aí segue o vídeo com algumas ideias de jogo também. Eles faziam uma saída construída e já tinham a ideia também. Às vezes eles faziam a saída com 3 jogadores, a saída de 3, e davam amplitude pelos lados. Você pode ver os 2 jogadores pisando na linha, né? A bola atacando o espaço, ó. É muito conceito. Era um futebol muito rico para a época, né? Aí a gente vê outra saída construída com muitas trocas de posição. Agora você pode observar, ainda com agressão ao espaço, mas procuram, ó, sempre fazer a troca de posição para abrir o espaço. Isso que é interessante, dá uma ideia de jogo posicional pela abertura de espaço, por querer, mas no final das contas fica um jogo mais funcional, um ataque mais funcional, e que o jogador resolve o problema com superioridade numérica. Então a gente vê várias trocas de posição, trocas de passe, a paciência para entrar.
É muito bacana, outra troca de passe. E a bola sempre no pé do Cruyff, né? Para fazer o desfecho dessa jogada. Agora, nesse segundo vídeo, você vai poder ver um pouquinho do pressing, do encurtamento de linhas e também das armadilhas, principalmente para deixar os jogadores impedidos, os jogadores adversários. Bem legal, e dá uma olhada nesse vídeo. Outra característica bem marcante da seleção holandesa era de atacar os espaços, ou seja, eles criavam espaços com as trocas de posições e atacavam esses espaços. Aí você pode ver outra saída de bola. Não vai ficar tão explícita, né? O atacar o espaço. O que vai ficar mais explícito é o jogador pedindo, né? O jogador da Holanda falando agora. Ó, você pode ver no zoom ele apontando para agredir, atacar o espaço e entrar, né? E agora é um gol memorável. Na verdade, é o pênalti sofrido no primeiro gol da final, né? Da Holanda contra a Alemanha. Que a gente pode ver vários conceitos que foram abordados aqui nesse vídeo e a gente vê trocas de posição, mas principalmente atacar o espaço, que é o que o Cruyff vai fazer. Ele vai estar aqui dentro do meio de campo recebendo sua bola, depois ele vai lá para a área e sofre o pênalti. É muito legal. Assiste até o finalzinho esse vídeo aí. Vale muito, muito a pena mesmo. Outra coisa importantíssima para falar, tá? Do futebol e de seleções, enfim, e da seleção de 74, que é o tema do nosso vídeo de hoje, né? Você não pode achar que uma equipe vai jogar sempre da mesma forma e as equipes cometem erros, né? A principal característica da seleção holandesa era o encurtamento de linhas e o pressing. E os dois gols que ela tomou na final contra a Alemanha em 74 foram gols em que a equipe estava muito espaçada e o pressing não deu certo. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, nem sempre uma equipe vai conseguir manter o mesmo padrão pelos 90 minutos, tá? Fica aí a dica. A gente tem padrões, mas dificilmente você consegue mantê-los os 90 minutos. A Holanda não conseguiu e sofreu o revés bem na final da Copa. Mas agora vamos falar um pouquinho. Nem tudo são flores, né? Vamos falar um pouquinho dos mitos. Olha só, a seleção holandesa também tinha seus erros, né? É óbvio que nem todo mundo é perfeito, mas também não era um primor de técnica a equipe holandesa de 74. A equipe holandesa de 74 protagonizou com o Brasil um dos jogos mais violentos da história. E se você assistir outros jogos dessa seleção, você vai ver que realmente a seleção holandesa de 74 ela era uma seleção muito violenta, né? Nada baseada no fair play. Eu separei para você um vídeo bem bacana para você estar olhando esse jogo entre Brasil e Holanda de 74. Tira suas conclusões aí.
você já tirou suas conclusões sobre o que é bacana, o que não era bom da seleção holandesa 74, mas muita coisa é aplicável sim para o seu dia a dia, tá? Para a sua formação de equipes, como por exemplo, conceitos de amplitude para atacar, isso é bacana para você, você pode aplicar. Trocas de posições, desde que não sejam em muita distância, para não desgastar muito o atleta, mas trocas um pouquinho mais curtas, para gerar espaço, também são legais. Outra coisa, o jogador fazer mais de uma função. Naquela seleção, os jogadores faziam várias funções. Hoje em dia, o jogador tem que ser bem eclético, tem que realizar mais de uma função em campo, até pela própria mudança do sistema que ocorre toda hora dentro do jogo, né? Outra coisa, a linha de impedimento. Se sua equipe é um pouquinho mais fraca que a adversária, você pode encurtar as linhas e toda hora tentar deixar a equipe adversária com impedimento. É um jogo feio, mas existe, não adianta ser hipócrita, né? No futebol a gente tem que tentar sempre a vitória. E uma coisa bem legal, o Cruyff ele não era extremista em algumas coisas, né? Como por exemplo, para atacar, ele tinha a ideia de amplitude. Só que ao mesmo tempo a Holanda sempre tinha mais jogadores perto da bola, ou seja, a ideia de um ataque funcional. Então a Holanda misturava a ideia do ataque funcional com o ataque posicional. Espetacular, tá? Por isso que teve um grande sucesso. Então a gente tem que tirar o chapéu para muitas coisas. Ou seja, tiveram erros, tiveram acertos, algumas coisas não são mais aplicáveis ao futebol moderno, mas outras são. Tá? Então, a gente tem que tirar o que é de melhor, mas também a gente não pode ficar impressionado e a gente tem que apurar os fatos. Nem tudo que a gente vê é verdade. Ou seja, muita coisa pode ser aplicada no seu dia a dia de treinamento. Algumas já estão arcaicas, ou seja, não servem mais, mas outras sim podem ser aplicadas ao futebol moderno. Tá bom? Eu sou o professor Marcelo Guimarães. Se inscreve aí no meu canal, compartilha. Eu gosto de futebol com ciência, mas principalmente com eficiência, tá bom? Descomplica, pessoal. Como diria Cruyff, futebol é fácil, mas difícil é fazer o fácil.